Fala galera, beleza? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre Julius Robert Oppenheimer, que foi um físico teórico norte-americano conhecido pelo seu papel fundamental no chamado Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, que resultou no desenvolvimento da primeira bomba atômica. Pois é, Robert Oppenheimer é conhecido como o pai da bomba atômica e virou filme que estreou aí na última quinta-feira. E nós vamos ver um pouquinho da biografia deste homem para que você já vá ao cinema já conhecendo um pouquinho da história do Robert Oppenheimer. Mas antes de começarmos, compartilhe, clique no gostei, curta o Planeta Sigma para que eu possa continuar a promover conteúdos de altíssimo valor. O Robert Oppenheimer ele nasceu no dia 22 de abril de 1904 em Nova York e faleceu no dia 18 de fevereiro de 1967 em Princeton, em Nova Jersey. E seus primeiros anos em educação puderam ser definidos com seu desenvolvimento na questão do estudo da física. E voltando um pouquinho na questão aí da sua convivência familiar, ele era de uma família judaica muito influente em Nova York. O seu pai, chamado Julius Oppenheimer, era um comerciante de tecidos e a sua mãe, chamada Ella Friedman, era pintora. E desde jovem Oppenheimer ele mostrou um grande interesse na ciência e na literatura. Ele frequentou o chamado Ethical Culture Fieldstone School já aos 12 anos e já lia trabalhos de físicos como Albert Einstein. Inclusive eles chegaram até mesmo a conviver juntos, né, no desenvolvimento desse processo do Projeto Manhattan. Já em 1922, o Oppenheimer ele ingressou na Universidade de Harvard, onde estudou química, e mais tarde ele mudou seu foco para a física. Ele foi muito influenciado pelo seu orientador, o chamado Percy Brigman, e também pelo chamado Niels Bohr. O Niels Bohr, ele foi um físico dinamarquês, né? Vou até citar o Niels Bohr aí para vocês, que ele teve uma contribuição fundamental no estudo da compreensão da estrutura atômica e da chamada mecânica quântica. Inclusive ele até recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1922. E quanto à sua carreira acadêmica, né, após que ele concluiu seu doutorado em Física Teórica na Universidade de Göttingen, na Alemanha, em 1927, Oppenheimer ele retornou aos Estados Unidos e começou a trabalhar como professor universitário, e ele lecionou em várias instituições renomadas e prestigiadas, incluindo a Universidade de Califórnia, de Berkeley e o Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Já em Berkeley, o Oppenheimer realizou pesquisas muito notáveis em várias áreas, principalmente da chamada física teórica e também da física quântica, que ele agregou nos seus estudos da teoria quântica a chamada radiação cósmica e a chamada mecânica quântica, e foi dessa forma que ele foi reconhecido por suas contribuições significativas e se tornou uma figura aí muito importante na comunidade científica. E dessa forma, né, todo esse processo de estudo e da carreira do Oppenheimer abriu portas para que ele adentrasse no chamado Projeto Manhattan, que foi vinculado à Segunda Guerra Mundial, né? Foi um envolvimento de inúmeros cientistas além do Oppenheimer na chamada corrida para desenvolver a bomba atômica antes dos países considerados inimigos dos Estados Unidos, que eram os países do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. E já em 1942, Oppenheimer ele foi convidado a liderar o chamado Projeto Manhattan, que foi um programa altamente secreto para desenvolver a bomba atômica, e sua equipe de cientistas trabalhou em Los Alamos, Novo México, em condições muito rigorosas de segurança. Oppenheimer ele desempenhou um papel muito essencial nesse projeto. Ele supervisionou a pesquisa e o desenvolvimento da bomba. Daí ele ganhou aí o apelido de pai da bomba atômica. Ele também foi responsável por montar uma equipe muito talentosa de cientistas, que incluía também figuras como Richard Feynman, o Hans Bethe e o Enrico Fermi. E após o seu sucesso no chamado Projeto Manhattan, que foi aí, né, é um paradoxo, né, pessoal, sucesso para ele e destruição lá para o Japão, porque ocorreu os bombardeios nucleares na cidade de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, cessando a Segunda Guerra Mundial. E Oppenheimer tornou-se uma figura muito controversa também.
Embora tenha sido celebrado por sua contribuição para a vitória dos aliados, ele foi criticado no desenvolvimento dessas armas já consideradas de destruição em massa e dando abertura ao início da corrida armamentista, né, da chamada Guerra Fria, certo? E no período do pós-guerra, o Oppenheimer ele continuou seu trabalho científico, mas também se envolveu em questões políticas, né, relacionadas ao controle de armas e à proliferação nuclear. E foi através desse envolvimento político do Oppenheimer e dessas conexões anteriores, né, ele estava muito vinculado ao pessoal da esquerda, que levou aí o próprio Oppenheimer a ser investigado pelo chamado Comitê de Segurança do governo americano durante o auge da Guerra Fria, né, com o receio que Oppenheimer vazasse documentos secretos para os soviéticos. Então ele foi aí muito vinculado também com essa questão de espionagem, por que não, e dessa guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética por ele flertar mais do lado da esquerda, certo? E foi em 1954 que Oppenheimer foi acusado de ser um potencial risco de segurança por questões ideológicas e teve a sua autorização de acesso a informações sigilosas revogadas. Foi cancelado, né, meu povo? De utilizar o termo de hoje, ele foi cancelado. E esse evento teve um abalo muito significativo na sua vida emocional e profissional, né? Pensa num cara que contribuiu, né, deu seu sangue no desenvolvimento e no estudo da física, e depois ele foi cancelado, né, por essas questões ideológicas, né? E apesar dos desafios enfrentados em sua vida, Oppenheimer continuou a trabalhar no campo da física teórica e foi reconhecido com várias honrarias ao longo de sua carreira. E ele deixou esse legado, pessoal, principalmente aí na questão... É lógico, né, que você produzir uma arma de destruição em massa num projeto emergencial para dar o fim da Segunda Guerra é visto como uma situação negativa, uma vez que essas bombas mataram aí milhares de pessoas no Japão, mas o seu legado na física permanece e a sua contribuição aí é inegável nesses campos de estudo, pegando ganchos para outros desenvolvimentos nas questões aí de aprofundamento da mecânica quântica, da física quântica na sua totalidade. Certo, pessoal? Agora vocês podem ir no cinema tranquilo, porque a biografia do Oppenheimer já está garantida aqui no Planeta Sigma. Então vou ficando por aqui, pessoal. Por hoje é só. Valeu, até a próxima. Fui!